Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os 10 anos do CPTS-11. A gente vai ver o histórico do fundo e também os desafios que o fundo tem pela frente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então esse aqui é o relatório do CPTS-11, e como a gente vê aqui, eu vou colocar a cor verde aqui para destacar, o início do fundo foi 5 de agosto, né, de 2014, ou seja, né, fez 10 anos aí, em agosto, né, nós estamos em outubro agora, gravando esse vídeo, então o fundo fez os 10 anos, né, esse relatório que ele saiu no mês passado, e a gestão, ela acabou fazendo alguns comentários sobre o tempo do fundo, o que aconteceu com o fundo, né, como é que ele migrou de um fundo que era high yield para um fundo high grade, né, então ele conta um pouco da história do fundo, traz, né, o que aconteceu, né, em termos de performance com o fundo, e também, né, fala um pouco da carteira e dos desafios que o fundo tem hoje. Então é isso que a gente vai abordar. Então alguns highlights, né, o valor de mercado do fundo é de 2,61 bi, né, um fundo com um valor de mercado elevado, valor patrimonial 2,83 bilhão, quase 3 bi, né, e a gente tem então um desconto, né, no valor patrimonial. A taxa líquida aqui do fundo está IPCA mais 8,86, dividend yield aqui de 12,5% ao ano, né, uma liquidez diária de 8,6 milhões. Todos os ativos da carteira hoje estão adimplentes com as suas obrigações. E aqui ele faz, né, um comparativo aqui do retorno desde o início, que é interessante a gente observar. Fundo imobiliário que tem 10 anos, né, então é um fundo que já tem um histórico interessante. Dá para você fazer a comparação com outros benchmarks, que já pegou, né, um ciclo bom, já pegou um ciclo ruim. Então, a cota patrimonial, que é o tanto que o patrimônio realmente vale, né, marcado a mercado, e não marcado a mercado, mas marcado no patrimonial, ele deu um retorno aqui de 11,7% ao ano, ou seja, 203% nesses últimos 10 anos. O CDI, nesse mesmo período, 144%, ou seja, 9,3% ao ano, então ele foi bem superior aqui ao CDI. O IFIX deu 142%, 9,2% ao ano, bem parecido aqui com o Ibovespa, né, 142% também, 9,2% ao ano. Então, a TIR da carteira, a taxa de retorno desde o início, né, de 11,7%, e a taxa da carteira de CRIs, desde o início, 12%. Então, os CRIs aqui rendendo um pouco mais do que a carteira de FIIs. E aí a gestão ela fala algumas coisas que são, né, a estratégia dela, o que ela está pensando em fazer. Então, a gestão ela mantém foco na estratégia de reciclagem do portfólio, mantendo o mesmo perfil de crédito high grade. Então, eles saíram de um perfil high yield, vieram para um perfil high grade e querem fazer essa reciclagem do portfólio, vendendo ativos que têm taxas mais baixas, né, e comprando ativos que têm taxas mais elevadas. Então, a carteira de recebíveis ela foi remarcada no mês com a abertura das NTNBs. O que isso significa? Toda vez que você tem uma abertura da NTNB, dos juros, você sofre uma marcação a mercado do preço de face daqueles ativos de forma negativa, ele cai, né? Então, para subir taxa, o preço acaba caindo. Então, de forma que a marcação a mercado da carteira de CRIs foi de IPCA mais 7,88 para IPCA mais 7,94. Ou seja, quem comprar agora, né, os mesmos ativos, em vez de receber 7,88, recebe 7,94. Isso porque mudou, né, essa questão econômica. Algumas movimentações da carteira, então, eles compraram ativos aqui a uma taxa de IPCA mais 9,25 e venderam a IPCA mais 7,42. Então, quando você vende com uma taxa mais baixa e compra com uma taxa mais alta, você está melhorando ali a taxa média da sua carteira, né? Então, a alocação dos ativos, né, o percentual, então 70% aqui, 69,9%, está em CRIs e 30% em FIIs. Então, ele tem 30% da carteira em fundo imobiliário e 70% da carteira em CRIs. E o fundo tem 275 milhões em compromissadas, 9,7% do PL, ou seja, 10% da carteira do fundo tem uma compromissada, que é um tipo de alavancagem de fundo de CRI, né? E qual que é o custo dessa alavancagem? Né? Deixa eu marcar aqui, ó. A CDI mais 0,7% ao ano. Então, toda vez que o CDI sobe, a dívida, né, aumenta. Então, aumenta de forma mais rápida. E a gente está justamente, né, a gente vinha num decréscimo de taxa Selic, né, e aí agora a taxa Selic inverteu, né, começou a subir. Então, o que estava para ser melhor para o fundo virou, né, e começou a ser pior. Então, a carteira de fundos imobiliários, a alocação aqui, 34% em shopping, 19% em renda urbana, 18% em logística e 14% em lajes corporativas. Então, a carteira de FII do fundo ela é importante por quê? Porque 30% do fundo imobiliário, desse fundo, ele é a carteira de FIIs, né, e 70% a carteira de CRI.
Então eles têm uma gestão mais ativa e eles acabam, né, trocando essas posições, mas comprando o que eles acham que é interessante para fazer ganho de capital. E aí tem alguns comentários aqui, o comentário especial de 10 anos do fundo, né? Então ele fala um pouco da evolução do mercado de fundo imobiliário. Então, quando o CPTS foi lançado em 2014, o mercado contava com cerca de 100 FIIs listados, havia uma presença forte de fundo monoativo, então o cara lançava um prédio só, fazia um fundo imobiliário, comprava um prédio lá específico, e você tinha que comprar vários fundos imobiliários para você diversificar, porque cada fundo imobiliário só tinha um ativo. Então, normalmente era de escritório. O mercado de FIIs contava com aproximadamente 25 bilhões, né? Então é bem pequeno. Hoje tem, você pegar os maiores fundos ali, os menos de 10 maiores fundos já tem muito mais do que 25 bilhões. Pegar uns, talvez 5, 6 maiores fundos já tem esse valor aqui de mercado. E menos de 90 mil investidores. Então a gente tinha um mercado que passou de 90 mil investidores para 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 que a gente tem hoje. Então, teve um movimento de democratização do mercado. A gente aumentou muito a quantidade de pessoas que investem. Né? E, antigamente, né, na época que a gente investia lá no início, tinha taxa de corretagem para você comprar fundo imobiliário. Hoje em dia não tem mais. Né? A maioria das corretoras isenta a taxa de corretagem para FII. Então, digamos, você ia comprar uma cota de R$100, que era o dinheiro que você tinha, né? E você tinha que pagar 30, 40, 50 de corretagem. Não valia a pena. Né? Era um investimento que, para uma pessoa que não tinha muito dinheiro, não valia a pena. Então, quando você olha aqui, ó, né, o valor médio, né, de uma pessoa física lá atrás, em 2014, era de R$37 mil, que seria corrigido aqui, né, pela inflação, aproximadamente 80 mil hoje. Então, o valor médio das pessoas que tinham investido em fundo imobiliário era 80 mil, né, e hoje está em torno de 2.700. Então, diminuiu 30 vezes, né, o valor. Então, a gente vê esse gráfico aqui, a evolução do investidor de pessoa física, aumentou muito a quantidade de investidores, mas diminuiu muito o ticket médio que cada um investe, né? Ou seja, foi a democratização do mercado. As pessoas mais simples estão conseguindo investir nesse mercado. Crescimento do estoque de CRIs, então a gente saiu aqui, ó, em 2013 de 45 bi em estoque de CRI emitido, para 2024, 211 bilhões em CRIs emitidos. Então a gente melhorou muito, né? A parte de crédito cresceu bastante ao longo desse tempo. Aqui, o que esperar do CPTS daqui para frente? Para a carteira de FIIs, o foco continua sendo manter uma carteira voltada para tijolo, então eles acreditam nesse momento uma carteira voltada para tijolo, vendendo ativos que possuem maior upside, né? E para a carteira de compromissadas, o objetivo é reduzir a exposição. Então, como o custo do crédito está aumentando, né, porque CDI mais 0,7, então toda vez que a Selic aumenta, a dívida deles aumenta, eles estão querendo reduzir, né, essa alavancagem aqui do fundo, que hoje está em torno de 9,7, né, perto de 10%. Aí ele fala, né, outro comentário aqui especial de 10 anos, histórico de default da carteira de CRIs do Capitânia. Então, hoje eles têm 45 CRIs, né, 45 CRIs, e ao longo da história deles, eles tiveram 167 CRIs. Desses 167, 7 deram problema, 6 deles foram default. Tá? E aí eles tiveram prejuízo, né, na faixa de 3,8 milhões com esses defaults, né, e a maioria desses defaults aqui aconteceu, né, nessa safra aqui de 2014, quando o fundo tinha, né, um perfil high grade. E aí eles era focado mais aqui em residencial e loteamento, e eles migraram, né, esse perfil da carteira para hoje ser um fundo high grade, né? Então, a nossa experiência em caso de default foi uma das razões pelas quais optaram por migrar o fundo para uma estratégia high grade. Então, eles migraram, né, saíram de uma estratégia de mais alto rendimento para mais alto grau, você tem um rendimento um pouco mais baixo, mas em compensação, mais segurança na carteira. Hoje, né, não tem nenhum caso de inadimplência na carteira do Capitânia, né, o último evento de crédito aconteceu tem 8 anos. E aí ele fala aqui, ó, a taxa ponderada da carteira, então lá atrás, né, e a aquisição da NTNB equivalente, a taxa ponderada era de 5,92, né, e aqui a taxa das NTNBs aqui era na 4, 4 e pouco, e a gente sempre tem, em momentos melhores, as taxas são bem mais baixas, né, em momentos que a economia está mais pujante e tal, as taxas das NTNBs são muito mais baixas, então você tinha, né, um spread aqui maior. Aí, em determinados momentos, esse spread fica bem menor. A taxa hoje é bem maior, né, das NTNBs, né, e o spread está menor, está mais curtinho aqui. A evolução do resultado em corrida e não distribuído na carteira, e aí a gente vê, né, a parte aqui de resultados, ó, então essa parte azul escura aqui é o resultado de CRIs e resultado de FIIs. Então, em alguns momentos, né, que a economia vai bem, você consegue, né, um resultado positivo aqui, ó, ao longo do tempo todo, né, na marcação de mercados ativos. Em momentos de maior crise, o resultado ele acaba sendo negativo. Então fica ruim de você vender ativos, né? Porque você acaba tendo que fazer prejuízo. Então aqui tem a carteira de crise vezes o custo da compromissada. Então a gente tem, na época que a gente tinha, sei lá,
a Selic a 2%, né? Então você tinha, esse 10% da carteira te gerava muito resultado e o custo era mais baixo, né? Então você tinha um resultado muito grande, que era essa parte azul escura em cima, e um custo muito baixo, que é essa parte cinza embaixo. Com o tempo, né, aumentando a taxa de juros aqui, ó, esse custo aqui foi crescendo. Então, em alguns momentos, ele ficou bem maior do que o tanto que rendia. Então, o carrego ficou negativo, que a gente chama, né? E aí, vários meses, você vê, né, que essa parte aqui de baixo aqui ficou maior do que essa parte aqui de cima. Quando a gestão ela falou que ainda está positivo, né? Você pega o período todo aqui, ainda está positivo, né? Mas com o aumento da taxa de juros aí mais para esse finalzinho aqui, ela vai ser detratora do resultado do fundo. Então, esse é um dos motivos, né, que o fundo está com 14% de deságio no mercado secundário, né? Está em torno de 14% de deságio. Então ele fala, ó, do começo da estratégia, a alavancagem do fundo foi muito positiva. A gente comprava, sei lá, CRI e IPCA mais 6, com inflação de 10, então dava 16% ao ano. Perfeito. E o CDI estava 2, né? Aí com mais um da compromissada dava 3. Então era 16 contra 3. Eles tinham um carrego positivo de 13% em cima, né, desses 10% da carteira. Então era muito bom. Só que, né, conforme os juros foram subindo, aí o juro sobe, o que acontece com o IPCA? Diminui, né? O juro sobe justamente para buscar lá o IPCA e acomodar ele num patamar aceitável. Foi isso que aconteceu, né? Então diminuiu a inflação, né? A inflação mais 6, mais 6 e pouquinho. Essa inflação foi diminuindo e a taxa de juros foi aumentando. Então você pega uma inflação de 4 com 6, IPCA mais 6, 4 mais 6, 10. Aí você já pega uma taxa de juros ali de 10,75, mais 0,7 dá 11 e pouco. Então você já tem um carrego negativo. Então é isso que está pegando. Esse é um dos desafios aqui, né? Do CPTS, do Capitânia. Aqui tem a tabela da sensibilidade, né? E hoje, né, o preço da cota está em torno aqui de 7,60 mais ou menos, 7,58. Ele está com uma taxa aqui, né, de IPCA mais 11,35. Se você tirar aqui a taxa de administração de 1,05, fica IPCA mais 10,30 líquido para o investidor, comprando a cota nesse preço. Né? E a tabela de sensibilidade da carteira de CRI, essa aqui é da carteira de FII, é um pouquinho maior. Né? Então, ao mesmo preço, a IPCA mais 12, e descontado aqui, né, a taxa de gestão, IPCA mais 11. Então, é uma remuneração bastante elevada para quem comprar, né, no atual patamar. Então, quanto mais baixo você paga no preço da cota, né, a 7,30, por exemplo, dá 11,88. Então, você vai subindo, né, a taxa a partir do momento que o preço da cota vai caindo no mercado secundário. Então, aqui tem a distribuição de rendimentos do fundo. Desde o início, a Capitânia apresenta o retorno anualizado de 13%, 13,3%. Essa performance equivale a 170% do CDI líquido. Né? Então, você tira o imposto do CDI, deu 70% a mais que o CDI. Então, muita gente fala, o CDI é o melhor investimento no Brasil, o CDI é muito alto e tal. E é verdade, o CDI é muito bom no Brasil, mas tem diversos fundos imobiliários que batem o CDI aqui longe, né? 130%, 150%, 170% do CDI líquido. Então, tem a rentabilidade aqui do fundo. O histórico dele aqui de rentabilidade é muito interessante, né? 200% aqui contra 180%, né? O CPS 200 a 180, e aqui embaixo, esse azul claro é o IFIX, 142%. E aqui o CDI, que é esse cinza aqui, também é 144. Então, 142, 144 contra 200, né? Tem um retorno aqui bem superior aí aos benchmarks. Retorno do portfólio, essa aqui é da carteira de FI. Então, a carteira de FI do fundo teve um retorno aqui, né, ao longo do tempo aqui, superior também. Bem que o fundo está com uma posição, né, que está sofrendo bastante com ela, que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, né, que é essa aqui. Ó. Então, a exposição por segmento. O fundo está logístico 19%, shopping 18%, comercial 17%, né? Então, varejo 11%. E exposição por devedor, né, risco principal, né, o FI é 30% da carteira, né, como a gente viu. Esse XP Properties aqui está com problema, é 13% da carteira, então é mais um dos desafios do fundo, além da alavancagem, essa posição aí, né, no XP Properties que ele detém. E aqui tem a evolução do spread over da carteira de crédito. Então, em alguns momentos, você tem um spread maior, principalmente quando você tem um FII high yield, né, esse spread aqui é maior. A partir do momento aí que você tem, você vai para o high grade, esse spread fica um pouco menor, né, mas você tem menos problemas com as carteiras de crédito, além do que a gente viu que as taxas das carteiras acabou, né, modificando bastante ao longo do tempo, por conta também, né, da NTNB, né, que varia bastante o que está disponível no mercado, qual o spread que está sendo emitido. Então, você tem vários títulos que você vai comprando ao longo do tempo, que parecia interessante na época, um IPCA mais 6, IPCA mais 5, né, na época que você tinha IPCA mais 2, mais 3 da NTNB, era interessante, né, para o crédito privado. Hoje em dia, IPCA mais 5 é horrível, porque a NTNB está em IPCA mais 6, né, então essas posições, elas acabam sofrendo bastante no preço para você ter
uma taxa maior, né, e o fundo acaba, né, tendo dificuldade de vender, justamente por conta desse prejuízo que ele leva, né? Então, em alguns momentos, né, você leva uma posição com bastante lucro, né, que você pode realizar, em alguns momentos você carrega a posição que tem prejuízo, que você não pode realizar, mas você acaba, né, no retorno total, ao longo de um prazo grande, tendo um retorno bem satisfatório, né, em fundos de CRI que são bem geridos. Tem os desafios do fundo, né, mas acaba que o retorno do fundo foi interessante ao longo desse tempo, desses 10 anos de história. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você acha do fundo? Tem ele na carteira ou não? Gosta ou não? O que você acha dessa alavancagem? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.